A doutora perguntou da complexidade de um tema que ela discorreu para a gente sobre ele, né? Trouxe várias informações. Ao invés de pensarmos que temos que falar sobre o suicídio de uma forma séria, de uma forma triste, nós vamos pegar o outro lado de falarmos sobre o suicídio, de falarmos sobre o desejo de muitas pessoas quererem abdicar da vida, quererem desistir da vida. Então, a partir do momento que nós ficamos sabendo de como que as coisas funcionam, o que nós podemos fazer para auxiliarmos o nosso irmão nesta caminhada difícil, neste momento de dor, né? Porque foi muito bem explicado por ela, ninguém quer acabar com a vida, a pessoa quer acabar com o sofrimento, ela deseja acabar com aquele sofrimento que ela não consegue se ver livre dele. Então, quando nós falamos da vida, o que significa a vida para cada um de nós? Nós podemos considerar tudo à nossa volta, todos os bens que nós temos, todas as pessoas com as quais nós convivemos, mas acima de tudo, nós temos algo que nós precisamos valorizar, que é a nossa vida. Quando Deus nos criou, Ele nos criou para a felicidade, mas a gente vê uma dificuldade de vencermos aquelas nossas provas, de vencermos aqueles pensamentos que chegam, que nos assustam. Então, o que a gente vê? Uma vida de problemas, um terreno árido e uma vida, uma flor singela, independente das dificuldades de sobrevivência naquele local. Assim somos todos nós aqui no planeta Terra. Não existe ninguém no planeta Terra que passe por felicidade desde o primeiro dia de vida até o último, até o período do desencarne. Porque todos nós estamos aqui cumprindo provas, missões, expiações. Então nós precisamos primeiramente nos auto-observarmos. Como que nós estamos? Como que nós podemos conservar a nossa vida? Como que nós podemos fugir dos problemas ou enfrentar os problemas? Quando a gente foge, a gente usa dizer que quando a gente foge, nós somos perseguidos. Quando a gente enfrenta, nós podemos nos tornar vitoriosos. Então, como que nós podemos fazer para conservarmos a nossa vida? Quais as dificuldades que nós temos que faz com que nós tenhamos muitas vezes um desejo de desistirmos desta vida? Então, tem frases, né? Nós vamos falar muito por alto, porque a doutora Karina já explicou muito bem para nós. Então, tem frases que nos chamam a atenção, ou deveríamos chamar a atenção se nós temos olhos de ver. Porque nós podemos olhar, mas não ver. Para a gente ver, nós precisamos estar em contato com o outro, mas não em contato físico, em contato emocional. Nós precisamos de estar em contato, vendo o outro como um irmão. Então, quando a pessoa fala, a vida não vale nada, eu não sirvo para nada, olha só, como que está a autoestima de uma pessoa que diz que ela não serve para nada? Ou então ela diz, você não sentirá a minha falta, sou um peso para vocês. Então a pessoa acha que não vai ter valor, ela não tem valor para o outro, porque ela não vê um valor nela mesma, para ela própria. O querer desistir da vida não pode ser considerado como um ato aleatório. Não é de repente, aquela pessoa estava ótima, teve
ótima, fantástica. E hoje ela desistiu da vida. Aconteceu alguma coisa, foram acontecimentos sequenciais que para todos nós espíritas, que nós já sabemos que esta vida não é a primeira vida, nós já tivemos várias e várias outras. Se o problema não se encontra nesta vida reencarnada, é porque está em uma outra vida reencarnada. Então trata-se de ato complexo correspondendo a um comportamento que apresenta como função para o ser em sofrimento deter o fluxo daquilo que a seus olhos torna-se sonoro. Foi o que ela disse. Então a pessoa não quer acabar com a vida, mas ela quer acabar com o sofrimento. Então quando a gente ouve estas frases, a gente pensa, o que pode levar alguém a querer desistir da vida? Às vezes, a vida daquela pessoa que pensa isso está boa, mas a vida do outro está difícil. Então nós precisamos de considerar e evitarmos tais frases. Ah, que isso? Nossa, comigo aconteceu muito pior. Ah, você tem que ter coragem, tem que ter força, você consegue. Tá. E aí a gente vai embora, a gente segue o caminho da gente e a pessoa continua com o sofrimento. Então, o que pode deixar uma pessoa triste, se sentindo desamparada? A desilusão amorosa, uma separação conjugal. Por quê? Tem pessoas que consideram que para ela ser feliz, ela precisa da esposa, ela precisa do marido. Eu não consigo ser feliz se o meu marido separar de mim, se a minha esposa se separar de mim, a minha vida acabou. Aí já mostra o quê? Uma incapacidade da pessoa se amar. Ela ama o outro, mas ela não ama ela própria. Então ela vai amar aquela pessoa e muitas vezes aquela pessoa se coloca no lugar de muleta, de cadeiras de rodas. Para eu ser feliz, eu preciso de ter aquela pessoa do meu lado. Conflitos relacionais. Qual que é a diferença? Os conflitos relacionais, tem pessoas que falam assim, não, eu não consigo interagir com ninguém. Ninguém gosta de mim. Quando eu abro a boca para falar, eu tenho algo tão importante para falar, o outro me corta e passa a conversar com quem está do meu lado e nem me ouve. A pessoa ela não consegue interagir com o outro, ela se esconde. Por que ela se esconde? Porque ela se acha menos. Então esta pessoa tem que acreditar mais nela para que ela possa se achar capaz, eficiente. No suicídio, a pessoa ela se acha incapaz de tudo, inclusive primeiramente de vencer a dificuldade que ela tem, de vencer o problema pelo qual ela está enfrentando. Destruição financeira. A pessoa ela tinha posses materiais, ela era reconhecida, ela era prestigiada pelo lado financeiro e aí houve uma falência. Ela vai ficar envergonhada. O que as pessoas vão pensar de mim? Eu vou ter que vender o meu carro, eu vou ter que vender a minha casa, eu vou ter que morar na casa dos meus pais, porque eu não tenho condições de me manter financeiramente. Então vem uma vergonha, a perda do emprego. Puxa vida, agora as pessoas vão me achar incapaz do trabalho, impossibilitada do trabalho. Então a perda de emprego também pode levar a pessoa a querer desistir da vida. A desonra, a vergonha, tudo isso vai trazendo a vergonha. Ou relacionamentos extraconjugais. Puxa vida, agora todo mundo vai me chamar de corno. Todo mundo vai me apontar na rua. Então a desonra, a pessoa vai ficar com vergonha, pois se ela já se acha menos, ela já se acha menor, então ela vai ficar
vai ser levada por essa vergonha. A embriaguez, que a doutora Karina também falou, que a embriaguez, ela leva à depressão. E todos nós temos uma parte no nosso cérebro que é responsável pelo controle. A gente está andando na rua, tá aquele calor absurdo. Ninguém vai falar assim, nossa, está um calor absurdo, vou tirar a roupa. Ninguém faz isso, porque nós temos um controle. Nossa, que óculos bacana, eu estou precisando de um óculos. Não tem ninguém vendo, eu pego esse óculos para mim. Nós temos uma parte no nosso cérebro que é responsável pelo controle, e quando nós consumimos o álcool, principalmente aquele álcool em demasia, em excesso, esta parte do controle, ela fica comprometida. Por isso que as pessoas, elas têm coragem de fazer muitas vezes aquilo que ela tem vontade, mas que sem a bebida ela não tenha coragem, porque o controle ali no cérebro, ele vai apitar, isso eu não vou fazer, isso eu não posso fazer. Então a embriaguez, ela permite, se a pessoa já está desiludida com a vida para ela não vale nada. Então o que ela faz? Ela tem coragem de abdicar-se da vida. Por quê? Porque o álcool deu esta coragem para ela. E fácil acesso ao meio letal. Ela já quer. Ela vê ali uma arma, seja uma faca, seja um revólver, seja uma corda. Precisamos evitar que em nossas casas tenham um tipo de arma que ela poderia utilizar. Então, quando nós pensamos, o que leva a pessoa a isso? Então, o que é importante na nossa vida e o que não é importante na nossa vida? Tem um filósofo chamado Epiteto. Ele nasceu da Turquia, depois ele foi para Roma. Ele foi por muito tempo escravo em Roma. Ele não é um filósofo muito conhecido, mas ele trouxe coisas importantes. Ele também não escreveu nada, mas ele tinha alguém que gostava das coisas que ele escrevia, que era como um discípulo dele, chamado Lúcio Flávio, que escreveu isso aqui que ele disse, ó. Este é nosso problema. Muitas e muitas vezes perdemos a noção daquilo que é importante e daquilo que não é. Aí fica uma pergunta, todos nós aqui hoje. O que é realmente importante para nós? Qual o valor que nós damos para as coisas? E se estas coisas que a gente dá tanto valor, se realmente elas merecem este valor? Ansiedade. Ansiamos por coisas das quais não temos controle. Eu não tenho controle sobre o outro, mas eu quero controlar o outro. Eu quero que o outro seja como eu, pense e sinta como eu. Aí é muito comum a gente falar assim, nossa, eu amo tanto meu marido, eu amo tanto a minha esposa, eu não aceito que ele seja desse jeito. Nós queremos que ele seja exatamente como eu sou. Então eu não amo o outro, eu amo a mim, eu amo a forma do outro, mas a essência minha. Então ansiamos por coisas das quais não temos controle e não nos satisfazemos com essa questão ao nosso alcance. Eu quero a lua, eu não consigo a lua, eu sofro por causa disso. Eu não tenho a lua, mas eu tenho meu jardim, eu tenho um vaso, uma planta que enfeita a minha mesa. Mas nós queremos algo que às vezes foge do nosso momento atual, e aí a gente sofre por aquilo que está distante do nosso alcance. Isso tudo que falou foi Epiteto. Precisamos parar de vez em quando e fazer um balanço. Nós paramos de vez em quando? Nós temos tempo para pararmos de vez em quando? A doutora Karina também falou dessa ansiedade.
nesse corre-corre, ninguém tem tempo para nada. Nós não temos tempo nem para nós mesmos, para uma auto-observação, para uma auto-reflexão. Quem sou eu? Se eu perguntasse aqui para vocês, quem é você, provavelmente vocês vão falar assim: bom, eu sou um contador, eu sou um professor. É a profissão. Eu estou perguntando quem é você. Quando a gente pergunta quem é você, como eu sou, o que eu sinto, o que é importante para mim. Então nós precisamos sentar e determinar em nosso íntimo o que tem realmente valor e o que não tem. Aquilo que não tem valor, a gente procura descartar para valorizarmos o que é importante, avaliar quais são os riscos que valem a pena e quais são aqueles que não valem. Mesmo os mais confusos e penosos aspectos da vida podem ser mais toleráveis. O ser humano hoje é intolerante com tudo e com todos. Nós não toleramos o comportamento do outro. Nós não toleramos quando nós estamos estressados. Falta essa tolerância na nossa vida, que ela é preponderante para que a gente consiga chegar ao final desta vida reencarnados e chegarmos bem, vitoriosos, olhando para trás e ficando felizes porque conseguimos realizar aquilo que havíamos planejado antes de reencarnarmos. Mesmo os mais confusos aspectos da vida podem ser toleráveis quando se enxerga com clareza e fazem opções. Então, é preciso vermos com clareza. Muitas vezes nós olhamos, a gente não vê nem mesmo com pouca clareza, porque a gente não nos dá tempo para isso. Onde nós podemos buscar então a fortaleza para vencermos isto que o Epiteto diz? Como que nós podemos buscar essa fortaleza? Jesus, quem foi Jesus? Jesus foi o nosso mestre que trouxe para nós a fórmula para conseguirmos seguir. Em nosso interior, nós vamos agora lembrar da frase de Jesus. O que Jesus nos disse? Podeis fazer isso e muito mais. O que ele queria dizer com este isso? Quando Jesus ele fazia as curas, quando o centurião leva o filho dele para Jesus e fala: eu trouxe o meu filho, que ora cai no fogo, ora cai na água, e nem os teus discípulos conseguiram ajudá-lo. Então ele foi pedindo que Jesus pudesse curar o filho dele. E aí ele estava endemoniado. O que é estar endemoniado? Ele tinha uma presença obsessora, uma presença maligna junto dele, que fazia com que ele estivesse sem a prática dele normal, sem a vida dele normal. Ele estava subjugado, influenciado. Aí ele curou. Aí as pessoas chegaram para Jesus, os discípulos chegaram, as pessoas: mestre, por que nós não conseguimos curá-lo? E aí Jesus disse: se tivesses fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e assim aconteceria. E aí ele diz, ele completa: podeis fazer isso que ele faz, e muito mais. Então, o que Jesus quis dizer? Que todos nós temos dentro de nós recursos, meios de vencermos as nossas dificuldades. Quando tudo parece cinza, parece negro na nossa vida, nós não desistimos. Ao invés de querer desistir,
desistir da vida, nós vamos pensar, quando Deus nos criou, Ele colocou como essência em cada um de nós os meios para vencermos as nossas dificuldades. Então, Ele disse que a gente poderia fazer tudo aquilo que Ele faz. Se nós temos condições, por que nós não conseguimos? Porque muitas vezes nós somos levados pelo orgulho. Nossa, eu fiquei paupérrimo, eu fiquei na miséria. A minha esposa, o meu marido me abandonou. Puxa vida, eu fui traído. Então o orgulho fala tão alto e a pessoa quer se ver livre dos comentários dos outros. Ela vai abdicar da vida dela. Se ela for humilde, o que ela vai falar? Puxa vida, como que fizeram isso comigo? Nós podemos escolher em sermos a vítima ou em sermos o algoz. O algoz é aquele que causa o sofrimento. A vítima é aquele que passa pelo sofrimento. É preferível a gente ser a vítima, porque a vítima consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir o sono dos justos. E o dia que chegar no plano espiritual, não vai ter nada para reparar, porque agiu dentro dos preceitos trazidos por nós pelo Mestre. Então, se tivermos a humildade, isso passa. Porque na vida, Chico Xavier já falava, tudo passa, isto também vai passar. A cólera e a paciência. Quando alguém nos irrita, nós ficamos tão encolerizados que nós mal damos conta de olhar para nós. Sejamos pacientes, porque se o outro errou, se o outro falou algo que nos desagradou, onde que Deus está? Em toda parte, inclusive na nossa consciência. A consciência daquela pessoa vai se despertar e ela vai ter uma oportunidade de se arrepender, de retratar daquela atitude dela. A mágoa e o perdão. A mágoa nos acompanha uma vida inteira se ela não for trabalhada. A raiva, ela é momentânea. Às vezes ela é explosiva. A mágoa, ela fica ali corroendo o ser, sem ele perceber. Ele deixa de ser quem ele é. Então, o que é preciso fazer? Na psicologia, o que a gente faz? A gente faz a pessoa a buscar dentro dela e se reencontrar, porque ela está perdida dela mesma. Ela não tem que estar perdida, não é do outro, ela não tem que preocupar com o outro. Primeiro ela precisa estar bem com ela mesma para ela conseguir conviver com o outro e perdoar. Quantas vezes, mestre, eu devo perdoar o meu irmão? Será 7 vezes? Não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Querendo dizer o quê? Que nós temos que haver conosco e não com o outro. O outro errou, que perdoemos o outro de coração. Não é da boca para fora, não. Ah, eu te perdoo. Mas nunca mais eu quero ver essa pessoa na minha vida. Na minha frente, nunca mais eu quero ver. Então, nós não estamos perdoando. O egoísmo e a caridade. O egoísmo, nós queremos aquele outro é meu, ele me pertence. É o meu marido, é a minha esposa, é o meu filho. Quando o filho sai de casa, que a gente fala, chegou na época do ninho vazio. Então, quantos pais passam pela síndrome do ninho vazio e entram em depressão porque o filho foi embora? Que bom, se ele foi embora e se ele está se dando bem, é sinal que nós conseguimos fazer um bom trabalho enquanto pais. Se ele não foi embora, ele já está com 30 e tantos, 40, já está casado, tem filhos e continua na casa dos pais. Não dá conta de bater asas e voar. Então é sinal de que nós não conseguimos fazer um bom trabalho. Então o egoísmo a gente vai reter. A gente não pode reter. Nós só levamos daqui aquilo que a gente doa. Então qual é o problema do espiritismo? Qualquer gente.
sabe? Muito bem. Fora da caridade não há salvação. Caridade para com o outro e para comigo mesmo. Nossa, eu errei, não deveria ter feito isso. E agora, o que eu faço, hein? Primeiro nós nos perdoamos e nós nos retratamos daquele mal que a gente fez. Então, a prevenção do suicídio, a calma e a resignação, adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro, a fé, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então tenhamos fé, confiança. Nós não podemos abandonar a nossa vida porque nós pedimos para estarmos dentro das provações na qual nos encontramos. Nós não lembramos, mas nós pedimos. Então, quando nós vencermos esta prova, estaremos quites com Deus, conosco e com o outro que conosco convive. Para isso, nós precisamos aprender a amar ao próximo como a ti mesmo. A gente, às vezes, ama o outro, mas nós não nos amamos. Tem gente que às vezes chega lá e fala assim: nossa, eu não sei por que o fulano fez isso comigo. Eu sempre fiz tudo para ele. Eu sempre fiz tudo para ela. Eu nunca fiz para mim, mas eu fiz para ela. Aí eu falo assim: tá, você nunca fez para você, mas fez para ela. Você não acha que você também merece algo a seu favor? Então, a pessoa primeiro se ama. Quando ela se ama, ela vai aumentar em uma quantidade enorme o amor dentro dela, que ela vai começar a sair distribuindo aquele amor. Se ela não ama nem a si própria, como que ela vai amar o outro? Aí nós vamos pensar: será que o que ela sente pelo outro, será se é amor ou dependência? Dependência financeira, dependência emocional. Então, que tipo de dependência que ela tem, que ela não se ama? Ela se negou para amar o outro. E aí, lá na doutrina, tem uma mensagem para nós muito importante que João trouxe. Eu não vim para os sãos. Quem disse isso? Jesus. Eu não vim para os sãos. Então, para quem que ele veio? Daqui do salão, se a gente for dizer, para quem que Jesus veio? Para todos nós. Porque todos nós estamos doentes. Nós não podemos falar que nós somos doentes, porque nós, enquanto criaturas de Deus, Deus nos criou a todos da mesma maneira, mas nós fomos cometendo atitudes que nos adoeceram. Então ele disse: eu vim para que todos tenham vida e tenham com abundância. Então ele veio para todos nós que estamos doentes e que buscamos a vida. Quando nós estivermos no pior momento, que a gente fala assim: puxa, eu cheguei no fundo do poço, não tenho jeito de sair, vou desistir de tudo. Não, nós não vamos desistir de tudo, porque sempre tem uma luz. É como esse desenhozinho do feijão. Um simples grãozinho vai se transformar num pé de feijão, que vai dar muitas vagens, muitos grãos, que vão alimentar muitas pessoas. Nós temos um sofrimento. Todos nós já tivemos, já resolvemos, chegou outro, mas nós vamos distribuir, nós vamos levar o alimento para todos aqueles que dele necessitam. Principalmente quem já passou pela dificuldade, pelo pensamento um dia, quando ela falou que pergunta assim: você já pensou em suicídio? Tem gente que tem medo de perguntar para o outro se já pensou. Eu não vou perguntar nada, eu não. Isso é muito pesado para perguntar. Mas a pessoa está ali na nossa frente, querendo falar. Então ela fala assim:
Que bacana, a pessoa está me entendendo. Então, quando a gente pergunta, nós começamos a entrar no pensamento e no sentimento do outro. Pensar sobre a nossa condição atual. Quando eu falo a autorreflexão, a autoanálise. Então, todos nós somos como pássaros. O homem é pássaro cativo, fadado a grandes voos. Todos nós estamos presos no chão, presos na nossa vida, porque nós escolhemos, nós escolhemos estarmos nessa situação. Mas Deus nos criou, nós somos seres equipados com recursos superiores, que viajam do instinto para a razão. Nós saímos do primitivo. Quando nós habitávamos a caverna, nós já fomos primitivos. Então nós agíamos como os animais. Então nós saímos deste lugar e estamos hoje como? Nós temos hoje recursos superiores, que saímos do instinto e vamos para a razão. Nós temos que colocar razão na nossa vida. Nós não podemos agir só pela emoção. A emoção faz parte, mas a emoção é como se fosse um dos vagões. Nós temos que ser, a razão tem que ser a locomotiva, que vai nos guiar pela vida. E desta da razão para a intuição. Nossa, não sei o que eu resolvo, não sei como que eu vou agir. Ouçamos a voz da nossa consciência. O nosso mentor espiritual vai nos falar. Todos nós temos condições de nos ouvirmos, de ouvir a nossa intuição. E por fim, qual que é a nossa fatalidade? Todos nós fomos criados para a perfeição. Joana de Ângeles, esse é o dizer de Joana de Ângeles. Fomos criados para a perfeição. Independente, a pessoa pode falar assim: nossa, aqui no planeta Terra é ótimo, não quero sair daqui nunca. Não quero nem sair para lugares mais evoluídos, porque eu já estou tão acostumado com o planeta Terra, tudo que eu tenho. Todos nós vamos chegar ao nível que Jesus chegou. Todos nós vamos chegar a sermos Cristos, que vem de cristais puros, transparentes, todos nós. Então, para alçarmos voo a essa perfeição, nós temos que vencer um outro. Nós não temos que estar preocupados se o outro é meu inimigo. Os nossos maiores inimigos se encontram dentro de cada um de nós, com os nossos pensamentos e sentimentos, com as paixões que nos arrastam e que nos jogam para baixo, que nos levam para o fundo. Então, diante de tudo isso que a gente está falando, qual é a causa do sofrimento? Buda considerou a vida como uma forma de sofrimento, e que a sua finalidade era exclusivamente encontrar a maneira de libertar-se dele. Então, vocês podem pensar assim: mas se a vida é sofrimento, eu não quero sofrer, então eu vou me isentar da vida. Por que a nossa vida ele considerava como um sofrimento? Porque a vida que nós temos hoje é a nossa ferramenta de trabalho para nos aliviarmos, para resolvermos, para nos livrarmos de tudo aquilo que nós trouxemos conosco nessas várias reencarnações que nós temos. Se a gente pediu como prova, a gente está sofrendo a prova que nós pedimos. E quando nós sairmos dessa vida, sairemos vitoriosos, porque conseguimos resolver aquilo que nós nos propomos. O sofrimento, diz ele, é causado pelos desejos insatisfeitos ou emoções perturbadoras. E o sofrimento deixará de existir se forem eliminados os desejos, sendo necessário para tanto uma conduta moderada e a entrega à meditação em torno das inspirações elevadas do ser. Eu desejo isso, eu desejo aquilo. Se eu não tenho, o outro tem.
o meu vizinho tem, eu sofro. Porque o que eu desejo? Nós não podemos, mas não devemos desejar aquilo que a gente não vai ter, porque a gente vai embora e vai deixar aqui. Não tem nada demais de ter aquela casa, aquele carro, fazer aquela viagem, não tem nada demais. Desde que ninguém saiu sacrificado, prejudicado, para que a gente tivesse aquilo. Mas, acima de tudo, qual que deve ser o nosso desejo? O nosso crescimento espiritual. Então, nós vemos o sofrimento como uma enfermidade que necessita de tratamento conveniente. Precisamos dedicar todos os valores ao nosso alcance, objetivando a aquisição do bem-estar e o equilíbrio físico-psíquico. O suicídio pode ser considerado uma doença? O suicídio em si não é uma doença, nem necessariamente a manifestação de uma doença. Mas transtornos mentais, a doutora Karina também falou isso para a gente, constitui-se um importante fator associado ao suicídio. Todo mundo que suicida, ou todo mundo que pensa no suicídio, está com algum tipo de transtorno mental. Então, a doença é o transtorno mental, não é o suicídio. O suicídio, a pessoa está tentando resolver algo que ela não vai resolver nunca, porque nós não vamos morrer. O nosso corpo vai acabar, mas nós não vamos morrer. Como que nós estamos vendo a vida? De onde que nasce o desgosto da vida? Está lá no livro dos Espíritos, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos. Allan Kardec perguntou, e os Espíritos responderam: efeito da ociosidade. Nós temos que estar sempre ativos, não ter uma vida ociosa. Não tem nada para fazer. Nossa, esse dia não passa. Só fala que o dia não passa quem está na ociosidade. Porque a gente nós sabemos que nós temos, um dia tem 24 horas. E aí as pessoas falam, deveriam ter 48. Por quê? Porque tem tanta coisa para fazer. Nós não podemos ficar ociosos. A falta de fé. Nós estamos passando por uma dificuldade. Essa dificuldade, nós vamos vencer essa dificuldade. É uma fase da nossa vida. E também da saciedade. Eu não quero mais nada. Já cheguei a ter tudo aquilo que eu queria. Agora eu não tenho mais desejos de ser mais do que aquilo eu sou. Então, os sonhos morrem. A partir do momento que a gente não quer mais nada, que a gente está saciado, nós podemos então pensar, então eu vou desistir da minha vida, porque eu não tenho mais nada que eu quero. Quando se deve procurar ajuda? Nós temos um cérebro aqui. Como que funciona o cérebro? Às vezes as pessoas pensam que o cérebro e a mente são sinônimos. O cérebro, essa massa cinzenta que nós temos dentro da cabeça, que vai controlar, comandar o nosso corpo. Só que o nosso cérebro sozinho, ele não vai fazer nada. Quando a gente desencarna, o cérebro fica junto conosco aqui no nosso corpo, que é matéria. Nós precisamos da mente para direcionar esse nosso cérebro. Nós precisamos de ter uma mente saudável, mas às vezes nós não temos. Aí entra o quê? A psiquiatria, que vai entrar com o medicamento que nós precisamos para buscarmos o autocontrole, para termos um controle. Lembra quando nós falamos? A Karina falou de que a bebida leva à depressão. Depois a gente viu que a bebida vai influenciar, vai alterar o controle que nós temos na nossa mente. Nós precisamos dos hormônios para a gente viver, até para mexer no cinto, pentear o cabelo, escovar um dente, sair da cama, levantarmos da cama. Nós precisamos
de certos hormônios. Nós precisamos da noradrenalina, endorfina, serotonina, nós precisamos de todos esses hormônios para que nós consigamos ter uma vida normal, equilibrada, saudável. Então a psiquiatria vai entrar com medicamento que é importante, porque se a pessoa estiver desistindo dela mesma, como que a psicologia vai poder atuar nessa pessoa, sendo que ela não consegue se ver? Então, na psicoterapia, a pessoa vai fazer uma terapia do psicológico. Por isso, psicoterapia, terapia do psicológico, para ela aprender a se reencontrar, a ver sentido na vida, a buscar uma razão para ela viver. Então, a felicidade só pode ser encontrada dentro de nós. O que ele disse? O inteiro. Ele falou que a felicidade só pode ser encontrada dentro de nós. Eu vou ser feliz o dia que a minha esposa, a minha filha, o meu marido, a minha mãe, o meu pai fizer isso, ou deixar de fazer isso. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando, depositando a minha felicidade nas mãos do outro. Mas a felicidade está dentro de mim. Lembra quando Jesus disse: podeis fazer isso e muito mais. Eu não vim para os sãos, porque não são eles que têm necessidade de médico. Então eu tenho uma felicidade dentro de mim. Depende como que eu estou vendo a vida. Aquela imagem que eu coloquei, de um lado os prédios, do outro uma floresta. Turva a floresta, não dá para a gente ver direito o que está fora de nós. Por quê? Nós estamos muitas vezes tão presos àquilo que é o material, que a gente não vê aquilo que é a essência da vida, aquilo que é o espiritual. Então, nós precisamos o quê? Todos nós vencermos na vida. Quando nós conseguirmos vencer na vida, nós estamos vencendo a nós mesmos, vencendo ao outro, vencermos na nossa vida. Então nós precisamos de quê? Valorizar a vida. Então nós vamos ver uma mensagem que tem tudo com o que nós estamos falando, para a gente encerrar, tá? De Maria Dolores, tá? Psicografia de Chico Xavier. Não temas, alma querida, o vendaval que se escuta e a terra que vibra em luta no dia de transição. Prossegue ao clarão da fé, varando os campos sombrios e os tremendos desafios que agitam a multidão. Aqui se fala de guerra, ali é ódio avançado, além as provas em bando, armam do clamor. Entretanto, continua de ânimo firme, atento, plantando em cada momento a paz que precede o amor. Seu ouvido em que se extingue a gritaria do insulto, a força do braço oculto que serve sem reclamar. Sei a palavra calmante em que a discórdia termina, a compreensão que ilumina em qualquer tempo e lugar. Prossegue, trabalha, aprende, age e auxilia a alma boa, se alguém te fere e perdoa, ante as trevas fazem luz. Não vais a sós, muitos somos, e na imensa caravana de socorro à vida humana, o que é seu é Jesus.
objetivo hoje nosso era o de sermos levados à reflexão, um momento de oportunidade que nós estamos